Olá pessoal, sou Danilo Oliveira. Nós vamos falar aqui sobre a continuidade nas nossas aulas sobre raça e etnia. Então nós vamos falar hoje sobre a parte 3. Então, dentro de instantes. Pessoal, vou falar agora para vocês sobre alguns termos utilizados hoje envolvendo essa questão, que estão muito em voga, né? Então, alguns deles vão retomar situações que nós já falamos antes, aí alguns são temas que nós não abordamos ainda. Então, pessoal, é o seguinte, primeira coisa é a questão aí, quando a gente fala de termos utilizados hoje, nós vamos falar sobre a racialização. O que é a racialização? Isso é um termo muito em voga, né, quando a gente fala dessa questão aí envolvendo etnia e raça, que é o seguinte, quando a gente se refere, por exemplo, a sistemas racializados, né? Então, quando a gente fala de situações, por exemplo, como a que nós falamos lá atrás, que era a questão do... na aula passada nós falamos a questão do nazismo, nós falamos a questão do apartheid. Então, são sistemas racializados, ou seja, a determinação ali dos destinos das populações que são o alvo da segregação, elas são alvo, então, de uma racialização, ou seja, o destino educacional, o destino da saúde, o destino do trabalho. Nestas sociedades onde há essa segregação, as relações elas são racializadas, né? Então, ali a questão física, principalmente, né, a questão ali das aparências, a questão do fenotípica, ela é levada ao ponto de fazer com que os destinos das pessoas sejam determinados por esta segregação. Então, racialização, quando a gente se refere a isso, tem a ver com esses sistemas racializados, tá? Então, esse é um termo importante quando a gente se refere, por exemplo, lá na diferença entre negros e brancos nos Estados Unidos, na parte sul do país, que aí vai levar a toda a eclosão do movimento pelos direitos civis dos negros entre os anos 50 e 60, né? E lógico, as lutas vão continuar nos anos 70 em diante, até hoje, né? Se a gente for ver aí a questão do assassinato do George Floyd, né? Então, dessa forma, né, essas lutas aí, elas continuam até hoje, mas toda vez que a gente fala de sistemas racializados, então a gente está falando de racialização, que tem a ver com essas situações, tá? Bom, esse é um ponto. Um outro termo, pessoal, que também é bastante utilizado quando a gente fala da questão étnico-racial hoje, é a questão da minoria, né? Então é comum a gente ver as minorias, né, as minorias do país, né, as minorias da sociedade. Então o que seriam essas minorias? A minoria, pessoal, né, a gente tem que entender o seguinte, que não é um termo literal dependendo ali do contexto que você estiver falando, tá? Vou dar um exemplo aqui. Então, quando a gente fala, por exemplo, da questão aí envolvendo os negros nos Estados Unidos, em relação a aquilo que nós temos, né, da situação dos negros no Brasil. Então, são colonizações que em certos pontos são parecidas, né? Se a gente pensar que nos Estados Unidos houve escravidão e no Brasil também, só que a questão é que no Brasil ela foi muito mais difundida do que nos Estados Unidos. Nos Estados Unidos ela foi difundida no sul do país, no Brasil não, foi em todo o território praticamente, né? Então, o que acontece? Isso vai ter influência sobre a formação da população, né? A formação étnica da população. Por quê? O que vai acontecer, pessoal, é que se a gente compara, nos Estados Unidos nós temos 13% de negros, né? Então 13% nos Estados Unidos são afrodescendentes. E no Brasil nós temos 56,10%. Mas aí você pode se perguntar, mas nos questionários, né, sobre a autodeclaração dá muito menos que isso. Mas a questão é que aqui se soma o número daqueles que se declaram pretos com aqueles que se declaram pardos, e aí da população negra. Então, quando você soma os pardos com os pretos, dá 56,10% da população. Às vezes aparece ali como 55%, mas está dentro da média, né? Então, assim, é uma diferença muito grande, pessoal. Então, o que isso tem a ver com a questão da minoria? Então, se a gente fala de minoria nos Estados Unidos, realmente, os negros eles são minoria ali. Então, se a gente falar, por exemplo, dos hispânicos na América do Norte, aí nos Estados Unidos, eles já são uma realidade maior até do que nos negros, mas eles também são minoria, né? Agora, quando a gente fala dos negros no Brasil, quando a gente usa o termo minoria, é só uma questão ali de falar daquilo que eles podem alcançar, né,
de direitos, daquilo que eles alcançaram de possibilidades na sociedade. Porque, na verdade, eles não são minoria no Brasil. Se a gente soma aí os pardos e pretos no Brasil, eles são a maioria. Então, minoria aí no caso, a gente tem que tomar cuidado porque a gente não pode achar que, na realidade do Brasil, falar dos negros aqui, que eles sejam uma minoria realmente assim literal. Eles não são. Eles são a maioria. Né? Se a gente pensar aí que 56,10% é mais do que o restante aí. Né? Então, pessoal, este é um exemplo aí de como esse termo minoria é utilizado. Ele também é utilizado, por exemplo, para falar sobre os indígenas. Aí tudo bem. Né? Mas ainda assim, se a gente fosse buscar lá a questão da ascendência, né, de onde nós viemos também, pode ser que a gente chegasse também ao ponto de dizer que os indígenas, né, todos os descendentes de indígenas aqui no Brasil também formam a maioria. Né? Enfim, mas isso aí já é outra questão. Mas, então, é isso que a gente precisa ter atenção, que minoria não é um termo literal aí, dependendo da situação que você estiver falando. Né? Então, este também é um ponto importante. Uma outra questão, pessoal, que é levantada aí quando se fala dos termos aí envolvendo etnia e raça, é a questão do novo racismo. O que seria esse novo racismo? Bom, pessoal, o novo racismo ele tem a ver com a questão cultural. Então é aquela questão que envolve, por exemplo, aquele discurso de enquadrar as minorias naquilo que as maiorias querem. Então isso aí é um novo racismo. Por quê? Né? E por que ele se dá da forma cultural? Porque tem a ver com as práticas, né? Tem a ver com os objetos que se utiliza, tem a ver com a questão daquilo que você quer que o outro assimile. Né? Então, por exemplo, se a gente pensar nas realidades aí, onde há descendência dos brancos europeus e cristãos, o que acontece? Muitas vezes, quem não se enquadra nesse ponto, né, quem não se enquadra nessa realidade, como, por exemplo, as pessoas praticantes aí de religiões de matriz africana, como, por exemplo, a questão aí de quem pratica o candomblé, né? Então, sofre preconceito, então, sofre uma interdição ali da sua prática, né? Então, o que é isso daí? Isso é uma espécie de racismo, é um racismo cultural. Ou seja, se você não é praticante do cristianismo, vamos dar esse exemplo, né, em alguma sociedade ali que tem preconceito contra a matriz africana de religião, né, então essas pessoas elas podem ter ali seus terreiros invadidos, né, suas casas invadidas, né, então isso aí é parte do novo racismo que se dá de forma cultural. Né, então, pessoal, então isso daí, né, por exemplo, a gente pode pegar aí a questão dos islâmicos vivendo numa sociedade que não queira que eles usem seus trajes, seus adereços. Então, uma forma também, né, de racismo na questão aí de assimilação cultural, ou seja, a maioria daquela sociedade quer que a minoria aí no caso, né, se adapte ao costume da maioria, né? Então, fica impedida ali de utilizar os seus adereços, enfim, toda a sua tradição ali. E aí, pessoal, né, por exemplo, se a gente pensar no Brasil, né, a gente pensar aqui no Brasil, pensar numa criança indígena, por exemplo, né, claro que assim, indígena aqui é sempre uma generalização, porque existem diversas etnias no Brasil, né, aí envolvendo os povos indígenas. Mas se a gente pensar, por exemplo, naquele discurso, porque as minorias têm que se curvar às maiorias, né, nós temos que integrar os indígenas para eles serem tratados iguais aos brancos, né? Eles têm que ser integrados na sociedade branca. Enfim, isso é uma espécie de racismo também, porque quando a gente força essa assimilação, quando a gente não consegue aceitar a diferença do outro dentro da sociedade, né? Então, uma questão aí de democracia seria o quê? Seria você aceitar as diversas etnias nas suas diferenças, né? Mas sendo, claro, iguais em direitos. Mas quando se coloca aí a questão, né, de que eles têm que se integrar de qualquer forma à sociedade ali que ali é dita dominante, então é uma espécie também de racismo aí no sentido da assimilação cultural, que seria o novo racismo. Dessa forma, então a gente vai encerrando por aqui. Tá? Na próxima aula a gente volta com outro assunto importante sobre essas questões. Então, até a próxima. Obrigado.